Agora eu vou falar para vocês, diante de tudo que eu já publiquei, sobre essa realidade, né, nossa homem-mulher tradicional. Então eu vou explicar a vocês uma realidade central. Por que essa insistência desses homossexuais dizerem publicamente que são mulheres? Por que isso está acontecendo em nossa sociedade brasileira? Principalmente se nós somos tradicionais, de família tradicional. Nós somos uma sociedade quase que provinciana. A gente veio das fazendas de café. Nós não viemos da Europa, dos Michelangelo, da vida da Vinci, né? Nós não viemos da sociedade europeia 1000 anos adiante de nós, né? Quando só tinha índio aqui, pesca, eles se impressionaram com álcool, pegando fogo na água, você imagina, sem querer desmerecer os índios, porque eles tinham um desenvolvimento bom, é porque foi interrompido, os africanos também. Mas a sociedade da Europa já estava 1000 anos à frente, né? Então nós somos provincianos, a gente veio das fazendas, da família patriarcal, matriarcal, né? Então a gente tem esse aspecto em nós, isso está em nós, na nossa realidade psíquica. Então por que essa insistência de dizer que transexual é mulher? Por que isso? Se está todo mundo vendo que não é, com aquela voz horrível de travesti, fazendo cirurgia em cordas vocais, diminuindo decibéis de voz. Para que isso? Para que isso? Por mais maquiagem que coloque, por mais cabelo postiço, nunca vai se tornar uma mulher. Nunca. Visualmente a gente já está vendo que a coisa é esquisita demais e parte de uma doença que é importante até ressaltar que essa transexual aí que fica se assumindo como mulher, de fato, e exigindo que as pessoas chamem de mulher, isso já é uma doença, de uma não aceitação pessoal, uma retaliação à própria pessoa, um trauma muito grande que faz não querer ser a sua condição de nascimento mais, né? Então, uma coisa esquisita, porque ele não se aceitar é problema dele. Mas querer obrigar a gente a vê-lo como uma mulher de fato e mudar os pronomes, mudando os pronomes, que tem uma coerência, uma lógica gramatical pertinente para a fala intelectual, inteligente, capaz, né? Então vamos lá, o porquê essa necessidade desses transexuais? Porque o homem, ele com o transexual, ele tem dificuldade de assumir uma relação duradoura, compartilhar bens, compartilhar defesas. Ele tem uma dificuldade de aceitação do transexual como uma mulher de fato, no aspecto da mulher de fato, porque todo aquele favor que nós mulheres recebemos, o transexual não vai receber. Intimamente, ele até pode fazer um esforço intelectual, racional, para atender essa demanda desses transexuais, mas ele não tem isso intimamente. Isso já foi analisado, porque a exploração sexual é uma atividade que pesquisa a humanidade, eles são marginais, então eles viram a gente esses anos todos à margem da sociedade, nos observaram muito para entender coisas muito que a gente faz por entendimento assim inconsciente. A gente toma as atitudes todas certas, homens e mulheres, nós tomamos as atitudes certas, mas de uma forma inconsciente, não premeditada. Eles não. Eles, quando adentram a nossa sociedade, eles têm um entendimento premeditado para atuar na política, no sexo, nas áreas matrimoniais, na amizade. Eles têm uma premeditação criminosa, construída através de uma observação externa da sociedade,
Aí eles vão defraudando a sociedade. Ah, se eu me comportar como um trabalhador interessado, estiver na rua arrumando engradados, mesas, essas coisas, as pessoas que me verem não vão achar que eu sou um criminoso, perverso e cruel. Vai achar que eu sou um homem decente, honesto e digno. Então eu vou ficar na frente do meu comércio de lavagem de dinheiro e exploração sexual, empilhando engradados, descarregando carro, bebidas. Eu vou fazer isso porque isso é convincente. Isso é convincente. Ele vai poder cometer um crime e ninguém vai suspeitar dele. Crimes bárbaros. Quando vocês verem exploradores sexuais, todos os crimes são bárbaros e sempre contra os homens e as mulheres. Sempre para nos defraudar, nos tirar posições sociais, roubar os nossos bons nomes, impedir o nosso desenvolvimento social, financeiro, intelectual. São crimes terríveis, absurdos. Mas como ele está aqui inserido socialmente, perto de um prédio público, esses crimes têm que ser muito escondidos, né? De forma que a polícia não possa identificar esses ilícitos. Então ele vai caprichar na performance social dele em paralelo com a prostituição, que é escondido. Em momentos cruciais, momentos decisivos, ele vai se revelar como um cafetão. Maior parte do tempo ele é um empresário bem sucedido, tá? Várias cadeias de loja, de padarias e nos melhores pontos da cidade. Todos os comércios dele são bem situados. Como é que você vai saber que ele é explorador sexual? Você tem que ser um cliente dele. De outra forma, as pessoas não vão perceber que eles são envolvidos com a exploração sexual porque eles têm uma performance copiada das pessoas tradicionais. Eles não têm posturas próprias, porque o policial fala como policial, o juiz fala como um juiz, o político você já olha, mas fala como um político. O homem sem instrução você já percebe logo que é um operário. E como é o perfil do cafetão? Que não sabemos, porque ele está imitando os homens tradicionais, porque ele está enganando a sociedade, com uma performance de trabalhador honesto e digno, ético. A maior parte da aparência desses comércios deles externamente é comércios parecidos com dos homens tradicionais. Você só vai saber a podridão e a imundície se você entrar lá. Se você entrar lá e tiver contato com ele, aí você vai saber a imundície, a podridão que ele faz. Mata mulheres, mata homens, vai para cartório, o homem morre na mão dele e os bens já estão todos transferidos para a prostituta dele. Caso o homem a revelie, o homem está tendo relações sexuais promíscuas e não está sabendo que no cartório ele já está casado com a prostituta, que ele já adotou o filho da prostituta, ele não está sabendo. Ele vai morrer numa emboscada, quando for abrir o testamento, aí vai lá ver os benefícios que ele fez em vida para a prostituta. Por isso que eles se tornaram donos de quase todos esses casarões antigos de Niterói, são de cafetões e prostitutas, quase todos. Porque o homem morre, a esposa, quando ele é casado, que vai ver. Ah, ele beneficiou ela, que era uma moça simples, ele gostava muito dela e fez dela herdeira dele. Quem é que sabe disso? Quem que sabe desses assassinatos e dessas mortes? Todas que eles provocam na sociedade. Ninguém sabe. Então é muito perigoso. São todos assim, todos espalhados na cidade. Os melhores pontos da cidade são deles. Eles vendem drogas, vendem álcool misturados com estimulantes sexuais, certo? A maioria dos homens que adentram esses comércios tomam estimulantes sexuais dentro das suas bebidas, sem que saiba. E aí eles sincronizam a entrada da prostituta. Quando o garçom serve a cerveja, a prostituta já está alertada. É quando ela chega e ele tem a ereção espontânea, aparentemente. Porque essas bebidas são todas feitas com estimulantes sexuais. Eles têm químicas, todo tipo de química. Todo tipo de prejuízo social
eles cometem contra as mulheres tradicionais e homens tradicionais da nossa sociedade. Por isso, um alerta importante. E aí, o que acontece? Eles incentivam o homossexualismo e agora estão fundamentando juridicamente a impossibilidade de chamar eles até de homens, que seja biologicamente homens, porque ele só é mulher psiquicamente e através das plásticas e das intervenções cirúrgicas, mas não é uma mulher de fato. Mas isso é para garantir os emocionais dos homens, para eles trazerem para a realidade do transexual a mesma realidade que acontece quando eles encontram a mulher da vida deles. O mesmo apreço, a mesma consideração, e a sociedade também. Então, por isso, essa insistência, isso é um golpe contra a sociedade brasileira, esses transexuais. Isso é um golpe contra as famílias, um golpe contra a nossa sociedade, e vai nos ridicularizar no mundo inteiro, porque os homens vão sair tratando prostituta como se fosse transexual, como se fosse uma mulher de fato, e as pessoas vai virar alvo de deboche. Tem que ter um mínimo de discernimento nisso aí, né? Vai ser ridicularizado, lógico que vai. Lógico que vai ser ridicularizado. Certo? Dependendo de como ele impuser essa situação, vai ficar ridículo. E tem alguns que fazem e são ridículos. São ridículos, porque isso aí é uma relação homossexual. São gêneros masculinos que têm interesse por outro gênero masculino e não se interessam, em hipótese alguma, por uma mulher. Isso é o homossexual, não tem mais nenhuma explicação, né, que satisfaça o entendimento da sociedade, senão esse. É um homem que não gosta de mulher. Ele se sente atraído sexualmente por outro homem. Ponto. Entendeu? Mas ele se sente atraído por um homem. Freud explica que se olha a deslealdade com a mulher novamente, olha a deslealdade com a sociedade tradicional novamente, porque quanto mais ele se empodera de atributos femininos para seduzir homens, significa que aquele homem que está com aquele transexual não é homossexual de fato. O homossexual gosta do homem, aparência masculina. Ele gosta de ter ato sexual com outro homem. Ele não gosta de mulher. Então, o que os transexuais estão fazendo? Estão potencializando relações sexuais homossexuais, trazendo para os homens aspectos homossexuais que não são verdadeiros, porque ele não é homossexual de fato. Freud que explicou isso. Toda vez que um homem procura no gênero masculino artifícios femininos, ele está descaracterizado de homossexual. Ele até tem a prática homossexual. Ele até tem. Mas se ele tiver a oportunidade de encontrar a mulher certa, ele larga o homossexualismo. Isso já aconteceu milhões de vezes. Ele larga a prática do homossexualismo e assume um casamento com ela. Agora, tendo essa situação mercantilista, aí eu pergunto a você, o homem homossexual vai encontrar a mulher da vida dele? Vocês já viram os crimes? Lógico que não vai, porque eles têm uma estrutura milionária para matar as mulheres. Já matava para favorecer as prostitutas. E agora estão continuando, vão matar para favorecer os transexuais, porque o homem não vai encontrar a mulher certa e vai se satisfazer com os atributos femininos em um homem, em um gênero masculino. Vai ficar satisfeito, vai ficar sendo satisfeito só com os atributos femininos. É essa a proposta dos transexuais. Ele não é homossexual, porque ele se sente atraído por falas mais finas, trejeitos mais femininos, adornos femininos. Isso já descaracteriza ele como um homossexual de fato. E o que ele é uma pessoa que tem relações sexuais homossexual. Ele pratica o homossexualismo porque é o que tem para ele. E ele está se satisfazendo com a mulher
através dos adornos colocados sobre o transexual, certo? Por isso, eu acho que tem nação que não permite negócio de homossexualismo se vestir, porque os homens estão se protegendo, porque ele fica no ridículo, quer queira ou que não. Você tá numa briga com um homem, você tem a prática homossexual, qual é a primeira coisa que ele faz para te desbancar? Te chama de viado. Porque todos esses exploradores sexuais praticam crimes sexuais, pedofilia, homossexualismo, tudo. Mas eles é que vendem. Quando eu fazia docinho de brigadeiro, docinho de coco, era um na bandeja e um na boca. Um na bandeja e um na boca. E minha mãe ria a beça. Falava, Ana, assim não vai ter doce pra festa. Porque era um docinho de coco que eu comia e dois que eu botava na bandeja. Entendeu? Então é assim, eu faço almoço, eu provo tudo que eu faço. Eu como quando chega na hora do almoço, às vezes não tô nem com vontade de comer, porque eu já experimentei tudo. Certo? Então quem é que pratica as piores atrocidades sexuais? São eles. As piores são eles que praticam, porque eles são pervertidos, eles não têm domínio próprio, eles são criminosos, e a prostituição em Niterói é uma fachada para esconder crimes absurdos. Absurdos. Eles são doentes, psicopatas, certo? E são eles que têm os atos sexuais mais perversos. São eles. E se ele, num ato sexual, matar a prostituta, porque eles são psicologicamente perturbados sexualmente, porque eles são invertidos, não conseguem o negócio, aí estrangula, quer ter emoção com a morte da prostituta, com a dor da prostituta, com o sofrimento da prostituta. Ele tem que ter algum prazer, ele é invertido, ele não vai reagir nunca a uma mulher como ele vê os homens todo dia reagindo. Ele não vai reagir. E foi o grande problema que eu e minha mãe tivemos nessa cidade. Porque eles não reagem com a gente. Então a tendência dele é me odiar. Me odiar profundamente. Então o que ele vai se descarregar com uma pessoa inocente, que não tem nada a ver com a prostituição, depois joga morta em qualquer lugar. Ou com a prostituta mesmo, porque eles têm prazer na dor. Eles são sadomasoquistas. E isso vai às últimas consequências. Esse sexo é perigosíssimo. Certo? Muito perigoso. Esse sexo sadomasoquista, não é isso que vocês estão vendo. A coisa vai até as últimas consequências. E quando chega nas últimas consequências, aí ele pega um pobrezinho qualquer, bota na situação, e o homem está preso até hoje porque ter matado uma prostituta que ele nem sabia quem era. E é o que mais tem de operário preso por assassinato e estupro de pessoas que ele nunca chegou perto. Ele comprava prostituta com ele cometeu o crime, mata a prostituta ou qualquer outra pessoa, depois ele joga a morte. Até filho de prostituta eles pegam. Tem facilidade, eles têm facilidade que eles quiserem sexualmente. Eles facilitam para os homens porque as facilidades são primeiro para eles. Por isso que eles facilitam tudo, adultério, tudo eles facilitam com os homens. Pega uma criança, filho de prostituta, ou não precisa ser filho, ele abusa porque ele é doente, joga num canto, quem vai pagar o crime é o trabalhador honesto, o operário. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Mas é muito comum, principalmente criança pobre. Ele é doente, ele é psicopata. Esse cara é psicopata. Entendeu? Psicopata. Aí as facilitações sexuais maiores são para eles.